Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Graças te damos, meu Deus, em um nome do Senhor Jesus, pelo alimento para o nosso espírito, por esse lugar, por essa igreja, porque aqui nos sentimos, Senhor, alimentados, cuidados por Ti, por Tua palavra. Graças a Ti, Senhor, estamos aprendendo. Tudo o que sabemos tem sido o Senhor que nos ensina, que nos dá o entendimento. Louvado seja o Teu nome, ó Deus. E conhecendo mais de Ti, nos aumenta, Senhor, a fé, a esperança, o conhecimento, a certeza, o amor, a força para irmos adiante sem desistir, sem desânimo no nosso coração. Graças, meu Deus, a Tua orientação, aqui estamos firmes para crescermos no amor e na graça do Senhor. E que assim seja. Louvado seja o Teu nome, Deus. Palmas para Ele. Louve a esse Deus que te dá vida, respiração e tudo mais. Amém. Hoje nós vamos dar continuação ao nosso estudo de Filipenses, parte 3. É o nome da reunião de hoje. Estudo de Filipenses, parte 3. Anote no seu caderninho de anotações. Essa epístola é muito importante ser estudada. Muito. Porque além de trazer conhecimento, meus amados, ela vai ajudar você. Essa mensagem vai trazer vida para você, força, para que você possa enfrentar a vida com mais sabedoria. Para que você possa enfrentar a vida com mais confiança em Deus. E assim eu declaro todos vocês, enfrentando as situações com mais sabedoria, com mais firmeza, com mais confiança, crendo, eu não estou só nessa vida. Existe um Deus por mim e anjos ao meu favor, em o nome do Senhor Jesus. Portanto, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 1. Para darmos início a essa terceira parte. No nosso último estudo, na parte 2, só lembrando, nós aprendemos que o apóstolo Paulo passou por muitas situações difíceis. Muitas. Naufrágios, prisões, fome, enfermidade, solidão, perdas, abandono. Ele passou por muita dificuldade no momento em que ele servia a esse Deus. Muitas coisas aconteceram, mas sempre alegre. Quando você pega as epístolas de Paulo, você vê sempre um homem mantendo a confissão. Porque quando ele escreveu essa carta, ele estava preso. Mas você vê aqui um homem preso, mas alegre. Porque no capítulo 4, ele diz, alegrai-vos. Uma vez mais vos digo, alegrai-vos. Uma pessoa presa, e são vários os sentimentos, as situações que passam pela cabeça. Você preso ali, você sente tristeza, você sente solidão. E ele passou por cima de tudo isso. E conseguiu ainda alimentar a igreja por carta, preso. Teve ânimo para isso, teve força para isso. Às vezes você passa por um probleminha desse tamanhinho. Ah, não tenho cabeça para mais nada.
Nem sei se vou na igreja hoje. Eu estou aperreada. Eu estou aperreado, pastor. Eu nem sei se eu vou comer hoje. Nem sei se vou dormir. Que isso? Toma como exemplo esse homem de Deus chamado Paulo, que quando preso, diz lá em Atos, orava e louvava ao Senhor. E fazendo isso, Deus cuidou do que ele precisava. As cadeias de todos se abriram. Deus colocou anjos para ministrar a seu favor. É assim. Buscando o reino, tudo é suprido na nossa vida. Adornando, adorando, amando o Criador de todas as coisas, Ele vem e acerta a nossa vida, conserta a nossa vida, cura a nossa vida, consola o nosso coração, dá paz para o nosso coração, tira o desespero do nosso coração e nos ajuda a caminhar em nome de Jesus. Nos dá força para caminhar. Então Paulo foi um homem que na Bíblia, você, observando as epístolas, você não vê um homem triste, um homem desanimado, você não vê. Ele poderia ter sido um homem amargurado. O apóstolo Paulo poderia ter sido um homem amargurado pelo tanto de coisas que ele sofreu, pelo tanto de coisas que ele passou. Mas mesmo assim, ele passava o quê? Firmeza para a igreja. E esse ânimo que ele tinha, animava a igreja. Espera aí, se Paulo preso, está feliz, está confiando em Deus, eu também tenho que ter confiança. Eu também tenho que ser uma pessoa alegre, nas lutas, nas tribulações. Eu não tenho que alimentar tristeza, não. Eu não tenho que ficar aqui com palavra negativa, não. Eu tenho que confessar boas palavras. Assim deve ser a igreja de Cristo. Amém? Então Paulo passava ânimo à igreja dos Filipenses. Seja o que for, seja qual for a sua luta, abençoado, prossiga até o fim. Vá até o fim, porque Deus está vendo e vai honrar a sua vida. Diz Paulo na sua carta aos Hebreus, capítulo 6, verso 10 e 11. Está enfrentando um momento difícil? Deus está vendo. Vai servindo esse Deus, vai adorando esse Deus, vai amando esse Deus. Ele está vendo. E Ele vai honrar você. Amém? Falamos também, no estudo anterior, do respeito às autoridades de Deus que estão debaixo da graça de Deus. Isso também a gente falou, a gente aprendeu na parte 2, como também na parte 1. O respeito que a gente deve ter a uma autoridade de Deus. Você tem que respeitar aquele que Deus colocou aqui, a minha vida. Você tem que respeitar o outro pastor que vem aqui, além de mim, para pregar para você. Porque se ele está aqui, é porque ele tem condições para estar aqui. É porque no coração desse outro pastor tem o mesmo sentir de zelo e amor que está no coração do líder. Então, o membro da igreja, Vida Cristã em Cristo Jesus, tem que respeitar o pastor que ele tem, a liderança que ele tem e os outros pastores também. Que vem esse púlpito para ministrar para você, para trazer a palavra para você de crescimento espiritual. Respeito. Isso permanece na graça de Deus. Respeito a uma autoridade de Deus na graça permanece. Isso não acabou não. Permanece. Você respeitar os homens de Deus. Um outro ponto que a gente aprendeu, foi muita coisa que a gente aprendeu na parte 2. Muita. Por isso que é muito importante você adquirir a parte 2 e a parte 1, que já está à sua disposição na livraria. Esse estudo lindo de Filipenses. Nós aprendemos também que tem lugares, igrejas, lugares com nome de igreja, que não vive do modo digno do Evangelho. Isso também, o Espírito de Deus nos ensinou no estudo anterior. Há muitos lugares com nome de igreja,
que não ensina a palavra de Deus como está na Bíblia. O que a gente tem visto aí fora é uma invenção de tanta coisa que você fica pensando assim, meu Deus, da onde esse pastor tirou isso? Da cabeça dele. O que a gente vê hoje aí fora é um adultério espiritual. Pastores adulterando a palavra. Eles pegam, por exemplo, as experiências que Abraão teve com Deus e transformam em uma campanha do tira tudo do povo. Eles saem catando todas as experiências de Abraão, todas elas que ele teve com Deus, e faz a campanha do tira tudo do povo. Tudo. E se você for pegar a Bíblia, for ler, você não vê nada disso. Homens adulterando a palavra, como se Abraão tivesse feito campanha, como se Abraão tivesse pegado objetos, como se Abraão tivesse feito correntes, como se Abraão tivesse feito votos desse tipo. Homens que pegam a Bíblia e dizem, olha, Abraão sacrificou o filho. Abraão não sacrificou o filho. Deus falou, pode levar de volta, porque você provou que teme a mim, que confia em mim, Abraão. E ele voltou para casa com o filho. Mas o sistema diz que não, ele foi sacrificado, adulterando a palavra de Deus. E para completar o absurdo, eles ainda dizem, a fé tem que ter obras. Como foi na vida de Abraão, a fé tem que ter obras. Mas as obras de Abraão foi crer em Deus. Quais foram as obras de Abraão? Paulo diz em Romanos, capítulo 4, a partir do verso 19 ao verso 21. As obras de Abraão não foi ficar pegando coisinhas. As obras de Abraão não foi fazer corrente nem campanha. As obras de Abraão não foi pegar objetos. As obras de Abraão foi crer em Deus. Crer em Deus. Fé, perseverança, comunhão. Essas foram as obras de Abraão. Amém. Você não vê Abraão fazendo coisinhas e nem pegando coisinhas. Ah, que eu fiz a corrente, e que eu fiz aquilo, e que eu peguei o objeto tal, e Deus me honrou. Eu, Abraão, fui honrado por conta disso. Abraão recebeu as promessas de Deus porque creu em Deus. E diz mais o Evangelho, creu contra a esperança, quando já não havia esperança para aquilo. Isso é fé. Essas foram as obras de Abraão. Então todo pregador que chegar para você e disser, não, a fé tem que ter obras, tem que fazer corrente, tem que fazer campanha, tem que pegar isso aqui que a gente está dando, porque está consagrado. Não, está errado. Essas não foram as obras de Abraão. As obras de Abraão foi crer em Deus, pastor. Então, se é para viver de conformidade com a Bíblia, tem que ser fé, perseverança e comunhão no Senhor. Fé, perseverança e confiança e comunhão no Senhor. Por isso que é muito importante você ter a parte 2 desse estudo. Eu falo muito sobre isso. Sobre essa questão, né? Porque o sistema religioso explora muito o povo de Deus, tira muito dinheiro do povo de Deus com as experiências que Abraão teve com Deus. Como eles conseguem fazer campanha, viu? Em nome de Abraão. E também as experiências de Isaías, Jeremias, dos outros também, eles fazem um bem bolado, como se diz lá fora, e campanha. Olha, essa experiência que o profeta Elias teve, você tem que participar dessa campanha. Então, a experiência dos homens de Deus, o que é que eles fazem? A campanha do tira tudo. Sempre assim. Elias, Eliseu, Jeremias. A campanha daquela mulher chamada Ana, que não poderia engravidar. Eles fazem, transformam tudo em campanha, adulterando a palavra de Deus. Quando, na verdade, aquela mulher usou o quê? A fé, a comunhão. Ela orou tanto ao Senhor para receber a bênção que ela queria, que chegou um momento que ela já não tinha fala. Ela já não tinha fala. E foi honrada pelo Senhor. Então, as obras de um cristão é a fé.
é a perseverança, é o contato com Deus, é a comunhão. Essas são as suas obras. Amém? Amém. Porque de nada adianta você receber a palavra e ficar esperando as coisas cair do céu. Recebeu a palavra, em seguida, faça a manutenção disso, orando, perseverando, fé, confiança. O meu Senhor falou que vai tornar nova todas as coisas em minha vida. Eu creio, recebo, eu profetizo, eu determino, anjos ministrando, em um nome de Jesus. Essas são as obras que você tem que ter na sua fé. E não campanhas correntes e ficar pegando coisinhas. Ou ficar derrubando a muralha de Jericó. Que também fazem campanha daquilo. Com aquela experiência que está na Bíblia, a campanha do tira tudo. Bom, vamos agora prosseguir com a parte 3, né? Capítulo 2, verso 1 de Filipenses. Em o nome do Senhor Jesus. E diz assim, Paulo aqui faz uma exortação, mas não dando uma dura na igreja, mas motivando a igreja, que é muito importante motivar a igreja. Olhe para mim. Existem várias formas da igreja ser exortada. Nesse momento aqui, Paulo, ele exorta, existe até um subtítulo aqui em negrito, exortação ao amor fraternal e à humildade. A igreja, né, se manter mais nesse sentir, nesse sentimento de Cristo, humildade. Isso é muito importante. Então Paulo aqui ele exorta, mas não com aquele chicote, chateado, dando uma dura, não. Mas dizendo para eles, olha, vocês estão caminhando bem, mas vocês podem fazer melhor. É igual aquela mãe que chega para o filho e diz assim, meu filho, você é capaz. E você pode ser melhor nisso aí, hein? Você pode avançar, você pode conquistar muito mais, porque você tem potencial para muito mais. É mesmo, mãe? É. Você tem potencial para muito mais. Nesse momento você está o quê? Exortando. Mas uma exortação que motiva. Para a pessoa prosseguir, para a pessoa acreditar na sua capacidade, no seu potencial. Essa igreja estava recebendo esse tipo de exortação. Porque, com relação aos filipenses, Paulo estava muito contente com eles. Mas ele procurava, né, sempre lembrar, olha, vocês são humildes, mas eu recebo isso crescendo. Vocês são amorosos, mas eu recebo vocês amando mais. Vocês têm cooperado, mas eu recebo vocês cooperando mais. Vocês têm sido um povo unido, mas eu recebo mais união. Mais união em vocês. Cada vez mais. Então, Paulo vem nesse capítulo 2, como na totalidade da carta, exortando nesse sentido. Nesse sentido. Eu quero que vocês façam mais, porque vocês são capazes para mais. Vocês podem fazer mais. Vocês estão indo muito bem, mas pode ficar melhor. Eu penso também o mesmo de vocês. Vocês estão caminhando muito bem, mas vocês podem fazer muito mais para o Senhor, teu Deus. Vocês podem ser mais dedicados. Vocês estão sendo, mas pode ser mais. Em nome de Jesus. E assim começa o capítulo 2 da carta de Filipenses, verso 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdias, completai o quê? A minha alegria. Ou seja, se está acontecendo alguma coisa boa, conta para mim. Eu quero saber. Eu quero saber como está a unidade de vocês, o amor de vocês. Então, se tem consolo, é isso que eu quero ouvir de vocês. É isso que eu quero saber de vocês. Eu não quero saber de coisa ruim, não quero saber de fofoca, não, porque isso não leva a nada. Eu quero saber do crescimento espiritual de vocês. É isso que me interessa.
E vocês têm capacidade para mais. Vocês estão indo bem. Mas eu quero saber das boas notícias. Conta para mim, eu quero saber. Das palavras positivas. Das coisas boas. E é muito importante termos isso. Unidade, amor, humildade, palavras positivas. Principalmente nas lutas, nas tribulações. Amém? Amém. Diga, eu recebo essa palavra. Porque Paulo poderia, repito uma vez mais, ter sido uma pessoa amargurada. Porque ele pregou o evangelho. E o que ele mais teve na sua vida foi lutas. Pode pegar de Romanos a Hebreus. Esse homem só teve tribulação na vida dele. Foi Cristo revelar a graça. Pronto. Prisão, naufrágios, escassez, perdas, enfermidades. Apanhou para chuchu. Só sofreu. Ele teve mais sofrimento, mais lutas do que bonança. Isso serve de exemplo para quando você passar pelas suas lutas, que nem se compara ao que Paulo passou, você reinar em vida. Às vezes você passa por uma tribulação e você pensa que o seu problema é maior do que o problema de todo mundo. Tribulação, problema, luta, sofrimento, quem passou foram os apóstolos, os discípulos, foi Cristo Jesus. Nada se compara. O que a gente enfrenta é café pequeno, em vista do que eles passaram, em vista do que Jesus sofreu, chicotada, cusparada, e depois ser colocado na cruz. Ele não pensou só nele, porque se ele tivesse pensado nele, ele não teria ido, ele não teria entrado numa situação dessa. Ele não foi egoísta, ele pensou nas pessoas, ele pensou na igreja, ele pensou no povo de Deus. Cristo pensou nas pessoas. Isso me ensina e te ensina também a não ser egoísta, a pensar também nas pessoas e na obra de Deus, como Cristo pensou. O Senhor Jesus Cristo não foi egoísta, porque se ele fosse, ele não teria se sujeitado a ter apanhado do jeito que ele apanhou. Ele não pensou nele. Ele pensou nas ovelhas. Eu preciso ir por eles. Eu preciso passar por isso, para tirar a injustiça que está sobre o povo de Deus, o pecado de Adão. Eu preciso destruir todo o mal, para que o povo de Deus tenha paz e sejam livres de todo o mal. Ele não pensou nele. Se ponha no lugar de Cristo. Se ele tivesse pensado nele, você pensaria: eu que não vou me meter numa situação dessa para eu levar a chicotada, cusparada, apanhar igual um bandido? Eu não sou bandido para passar por isso? Eu não. E é isso que Paulo fala mais adiante. Cristo não foi egoísta. Então nós temos que ter o quê? Maturidade nas lutas, nas tribulações. Porque Paulo poderia ter sido um homem desanimado, negativo. Ele poderia ter sido uma pessoa frente fria. Depois que eu comecei a servir esse Deus, é só luta, eu vou sair dessa igreja. Como algumas pessoas fazem, né? Depois que eu conheci a graça, é só tribulação, é só isso, é só aquilo. Meu filho, se você estivesse em outro lugar, você também ia passar. Só que quando você vive o tempo da espera, com paciência, você toma posse aqui. Agora, quando você não vive o tempo da espera, e se vai, e sai, aí você pensa, isso é carne. Depois que eu saí de lá e vim para cá, as coisas aconteceram. Não, ia acontecer, é porque você não viveu o tempo da espera aqui. Eu conversava isso até com o pastor Heraldo. Tem pessoas que por não ter paciência, pensam que foi a mudança de igreja. Não, o que você está orando aqui, profetizando aqui, vai acontecer. Só que tem um tempo para isso. E se você sabe esperar, você toma posse aqui. Amém? Toma posse aqui em nome de Jesus. Então Paulo estava aqui querendo saber das coisas boas, das coisas que trazem alegria, das palavras positivas. Vocês estão felizes? É isso que eu quero saber. Não me vem com fofoca não. Não me vem falando de palavras negativas daquele irmão frente fria não. Não vem me falar não de ninguém da igreja não. Eu quero saber de coisas boas em nome de Jesus. Conta para mim.
que eu quero saber em nome de Jesus. Porque é isso que leva, abençoados, a igreja, todo mundo para um crescimento espiritual. E a gente está envolvido com as coisas do reino de Deus. A gente está com picuinha, você aqui está envolvido com fofoca, você está com palavras negativas, está passando por luta, confessa coisas positivas. Amém? Amém? Palavra positiva. Não seja um crente desanimado não, frente fria não. Com uma palavra dessa, você não pode ser um crente frente fria. Você tem que ser uma pessoa para cima. Em nome de Jesus. Diga, eu recebo essa palavra. Voltemos aqui à leitura do verso 2, do capítulo 2 de Filipenses. Completar a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Isso é muito importante. Pensar a mesma coisa, unidade na igreja. E ele segue, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo o quê? Sentimento. Não pode ter aquele que ama muito, aquele que ama pouco e aquele que não ama nada. A igreja de Cristo não pode ser uma igreja fria. Paulo está dizendo aqui, que um está amando muito, fazendo tudo pela obra, pela graça, e o outro fazendo pouco. E já o outro irmão não fazendo nada. Não, temos que ser unidos de alma. Digo unidos de alma. Todos nivelados no mesmo amor. Na hora de fazer, na hora de cuidar, na hora de adornar, na hora de semear, na hora de cooperar, todos nivelados no mesmo amor. Todos querendo fazer, todos querendo cuidar. Ame a obra do seu Deus. Ame a sua igreja abençoada. Valorize isso aqui. Sabe por quê? Você deve valorizar isso aqui. Porque aqui você sente que Deus fala contigo. Isso não é jactância minha. Eu tenho certeza absoluta disso. Porque eu também, como ovelha de Cristo, me sinto alimentado nesse ministério. Eu não ministro uma palavra por ministrar. Eu vou ministrar porque é isso que tem para ministrar. Não, eu só ministro uma palavra que também me alimente. E é essa a minha conversa com Deus. Senhor, eu quero uma palavra que me alimente e alimente o teu povo, porque antes de ser pastor, eu também sou tua ovelha, Senhor. E eu preciso do teu alimento, da tua palavra, do teu consolo, da tua direção na minha vida. E assim tem sido ao longo desse tempo todo que estamos juntos aqui. Essa é a minha conversa com Deus. Senhor, eu estou precisando ser alimentado por Ti. Eu quero levar uma palavra que me alimente e alimente o Teu povo. Eu não quero sair vazio, não. Eu quero o consolo também. Eu quero a direção do Senhor também na minha vida. Eu recebo, Senhor, o Senhor me orientando, acalmando o meu coração também, diante de todas as situações, em nome do Senhor Jesus. Então aqui você sente que Deus fala contigo. Aqui você tem aprendido. Aqui Deus tem te orientado, abençoado, acalmado o teu coração. Então Paulo aqui exorta, motiva, prossigam, valorizem essa graça, porque ela tem cuidado de vocês, tem mostrado a vida espiritual que vocês não sabiam e que hoje vocês sabem. Nós aqui não tínhamos conhecimento da nossa vida espiritual, como hoje nós temos. Você sabia que era um filho de Deus, mas um filho que uma hora o diabo pegava, e que depois Jesus puxava de volta. E o diabo puxava, e Jesus puxava, e o diabo puxava, e você daqui a pouco vão me rasgar no meio. E era assim a sua vida no sistema. Correntes e mais correntes, onde Deus disputava você de um lado e o diabo do outro. Naquele puxa-puxa. E você tendo que orar para que Deus tivesse força através da sua oração para vencer a batalha espiritual. Você dando uma mãozinha, ajudando a Deus. Não, eu vou orar, para que o Senhor Jesus tenha a força de vencer o diabo, que tanto quer arrastar a minha vida. Sendo que é Ele que nos dá tudo. Nós não temos nada para oferecer para Deus. Eu digo assim, materialmente falando, em termos de poder, nada. A oferta que você dá foi Ele que te deu.
A vida que você tem para estar congregando foi Ele que te deu. O que você tem para dar para Ele? Nada. Porque tudo que você é, tudo que você tem, a sabedoria que você tem na cabeça para executar o seu trabalho, até isso, a ciência que você tem, foi Ele que te deu. Tudo. Respiração, vida e tudo mais, é Ele que nos dá. Nada você tem para dizer, é próprio meu, eu consegui. E quando eu chegar lá no céu, já vou chegar chegando. Foi eu que consegui a salvação. Você é o Pedro, o porteiro, né? Que diz que Pedro é o porteiro do céu, tem a chave. Então, sai da frente, porteiro. Cadê Jesus? Eu estou aqui porque eu fiz lá a campanha, subi no monte, viu, com o bispo lá. Nós subimos 3 vezes no monte. Foi a campanha da salvação. Então, eu conquistei a minha salvação. Cadê Deus? É, porque eu já falei contigo, Jesus. Agora eu quero falar com Deus. Cheguei. Não, abençoado. A carta de Paulo aos Efésios diz que você foi salvo, não por suas obras, mas por Cristo. Para que você não se glorie na sua força. Amém. Graças a Deus. Porque senão o céu paraíso seria um inferno. Um querendo ser melhor do que o outro. E lá, Jesus, escuta aí. Eu fiz uma campanha lá que deu mais de 10 mil pessoas. Nem o Senhor, hein? Em toda a sua glória conseguiu juntar tanta gente como eu. Aí Jesus, é mesmo? É, foi. Imagina como ia ser lá, hein? Um querendo mostrar que é mais superior do que o outro. Horrível isso. Parecendo político, né? Paulo também fala sobre isso aqui. A gente vai aprender um pouquinho mais adiante. Em nome do Senhor Jesus. Tá certo? Verso 3. Filipenses capítulo 2. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Olha para mim. Na hora de fazer para Deus, não faça para aparecer. Ai, pastor. Ui, doeu. Não faça esperando glória para você. Não faça nada esperando elogios e mais elogios. Tem pessoas que fazem as coisas para Deus esperando isso. Elogios e mais elogios. Ah, ele não me elogiou. Ah, mas eu fiquei tão magoado com isso. E é aí que a carne ganha o coração de muita gente, a mente de muitas pessoas. Se é para Deus, meu filho, não espere glória. Não espere elogios e mais elogios. Por exemplo, se você traz um dízimo, uma oferta, qual deve ser a sua atitude? Está aqui, meu Senhor. Meu dízimo, a minha oferta, é para a tua obra. Eu estou fazendo isso com muito amor, porque sempre ofertei, sempre dizimei com muito amor. É de todo o meu coração, Senhor. Amém. Eu, como pastor, dou graças a Deus pela sua atitude. Graças a Deus. Então não faça isso querendo aparecer. Não precisa você aparecer. E Deus, vendo isso, dele você vai receber muitas bênçãos. Não precisa, não faça nada para aparecer. Não toque trombeta quando você der uma oferta. Olha, o pastor não falou, mas a oferta que eu dei aí vai dar para pagar todas as contas. Vai dar para pagar isso, pagar aquilo e aquilo. Blá, 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 blá. Não toca trombeta, abençoado. É para Deus, o sentimento tem que ser outro. Faça o bem sem o interesse de aparecer. E Deus, que vê todas as coisas, em secreto te recompensará, falou Jesus em Mateus capítulo 6. Já se esqueceu? O capítulo 6, Jesus vai falando muito sobre isso. Está fazendo alguma coisa para mim, para a obra do meu Pai? Não fica tocando trombeta, não. Não fica falando, eu dei lá a oferta, pagou isso, pagou aquilo. Cadê os meus elogios? Cadê isso, cadê aquilo? O pastor está se esquecendo, viu? É muito ruim isso. Porque a carne tem ganhado território na vida de muita gente por causa disso. Nada faça para Deus para aparecer. Deus está vendo e em secreto Ele te recompensa. Diga graças a Deus. Você não deve fazer nada para mostrar aos homens, e sim a Deus.
Até uma vassoura que você compra para manutenção da limpeza da igreja. Comprou? Amém, graças a Deus. Ah, mas o pastor não falou no púlpito que eu dei a vassoura. Mas como é que pode, né? Pastorzinho ingrato, viu? Não, não é ingratidão. É que isso que você fez foi para mim ou foi para a obra de Deus? Foi para a obra de Deus? Então, já está tudo certo. Foi para Ele? Ele diz que em secreto vai te recompensar. Agora, se foi para mim, aí eu vou ter que dar muitos elogios e jogar confete. Olha, abençoado, uma faixa bem grande, e o nome, o seu nome, 5 estrelas, membro 5 estrelas. E não é assim que se vive no reino de Deus. Não espere de mim essas coisas, porque não é o proceder correto de um pastor. Ah, mas tem ministérios aí que o pastor faz isso. Isso é bajulação para não perder dizimista, para não perder ofertante. Isso eu não sei fazer. Eu não sei fazer isso. Tá bom? E graças a Deus. E nem quero que ninguém me ensine, porque eu não quero aprender isso. Eu quero permanecer nas minhas honras devidas a Cristo. E quero que você também aprenda a viver honras devidas a Cristo. Faça tudo, mas mostrando para Deus a oferta, o conserto de alguma coisa na igreja, seja o que for, até um copo descartável que você trouxer, é para a obra do meu Deus. Não espere elogios para isso. Você viu? Eu trouxe um pacotão assim de copo descartável, mas não teve nem a coragem de dizer: abençoada tal mesmo, eu trouxe 100 copos descartáveis para a igreja. Olha, irmãos, muito obrigado. Você realmente foi uma pessoa maravilhosa, você realmente ama muito a Deus, e blá, 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 blá. Não espere isso, porque eu não vou fazer. Verso 4. Eu estou te ensinando o reino de Deus como deve ser vivido, hein? Verso 4, prosseguindo aqui Filipenses capítulo 2. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então Paulo aqui está dizendo, olha, não pense só em fazer o bem para você. Aí ele já vai mudando de assunto, né? A cada versículo, Paulo vai trazendo algo importante para a igreja. Evoluir cada vez mais espiritualmente. E aqui ele diz, não pense só em você. Ó Filipenses, não seja egoísta. Está recebendo a palavra? Hoje, você está bem, está feliz, está contente? Foi bom ter saído da lei e agora está vivendo na graça? Então vamos pensar nos outros também. Ah, pastor, deixa o sistema para lá. Eu não gosto quando o senhor fala de sistema, eu não gosto quando a pregação é doutrina, mas foi justamente a doutrina que tirou você do sistema religioso que você estava. Você não gostou de ter saído de lá? Não foi bom para você ter saído da religião de campanhas e correntes e sacrifícios? Do tira tudo? Não foi bom ter saído desses lugares? Ainda tem gente lá, sofrendo, como você esteve um dia. Ainda tem pessoas lá com o coração cheio de medo, cheio de dúvidas, sofrendo, perdendo tudo que tem financeiramente, por conta de um pastor que está usando a Bíblia, adulterando a palavra de Deus, para tirar todo o dinheiro do povo, toda a lã do povo de Deus. E alguém precisa se levantar para dizer, está errado isso aí. Eles estão enganando o povo de Deus, em nome de Deus. Está errado. Alguém precisa se levantar para dizer. E esse povo somos nós aqui. Eu e vocês. Em nome de Jesus. Então não pode haver egoísmo. Ah, deixa o sistema para lá. É como se estivesse dizendo, deixa aquela gente para lá. Gente não. São ovelhas amadas e preciosas do Senhor Jesus Cristo. Você que me ouve, meu irmão, e que está cansado da religião, pastor, não aguento mais tanta campanha, tanto sacrifício. Termina uma campanha, pastor, começa uma outra, pastor Sandro. Termina um sacrifício, começa um outro, e nunca termina, pastor. É todo mês a mesma coisa, eu estou cansado. Então vem para cá, abençoado, vem ser feliz aqui, porque aqui não tem nada disso. Aqui só tem a palavra de Deus. O ensino das coisas de Deus. Venha se alimentar do que é espiritual, porque é isso que o teu espírito está pedindo o tempo todo.
Não seja egoísta. Tem pessoas que têm a oportunidade de evangelizar e não evangelizam. Eu estou com tanto problema, não tenho cabeça para falar de Deus para ninguém. Não tem cabeça, mas foi esse Deus que te deu cabeça para sair do que você já saiu. Não sejamos o quê? Egoístas, em nome de Jesus. Nós temos que tirar as pessoas que estão no sofrimento com a palavra da graça de Deus, evangelizar. Você que tem a oportunidade de ter um contato mais próximo de pessoas. Pastor, eu trabalho por conta própria, um bom exemplo a se pensar. E eu tenho acesso a muita gente, muitos clientes entram no meu estabelecimento. Uma oportunidade boa de você ser um grande evangelista da graça de Deus. Mas as pessoas não querem saber de Deus não, pastor. Não quer saber aquela pessoa que você evangelizou, mas vai acontecer de alguém querer saber. Você não pode ser frente fria na hora de falar do reino de Deus. Você tem que pensar positivo. Aquele não quis, mas Deus vai trazer um outro que queira. E eu vou aproveitar e vou ser um evangelista aqui no meu trabalho, nas coisas que eu faço, porque eu estou lidando com o público todo dia. Lá no seu trabalho também. Olha, abençoado, abençoada. Eu estou no ministério, olha, que está me fazendo um bem tão grande. Tem mensagem na internet, no YouTube, no Facebook. Tem CD também, tem DVD. Eu trouxe até para você de presente, ó. Toma! Recebe que é coisa boa. Recebe que é coisa boa. Alimenta-te da verdade. E a verdade vos libertará. Graças a Deus, pela graça em minha vida. Por isso que eu tenho perseverado aqui. Eu sei o que eu sofri no sistema. Eu sei o que eu passei. Por isso que eu tenho perseverado para tirar outros que estão lá. Eles não saem de lá por medo. Mas eles precisam de uma segurança. E quem é que nos dá segurança? A palavra. A palavra nos dá segurança. Capítulo 2, verso 5. Filipenses, olha só, que lindo esse verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É claro que sim, sem dúvida. Para você ser um servo de Cristo, para você ser um discípulo de Cristo Jesus, você tem que ter o sentimento de quem? De Cristo. Se uma pessoa quer ser um cristão, se uma pessoa quer ser discípulo dele, ser um servo dele, um colaborador, um pastor, um ministro do louvor, meu filho, se você quer ser um adorador do Senhor, a primeira coisa que você tem que fazer, a primeira coisa que você tem que ter é o sentimento de quem? De Cristo. Porque como é que você vai ser um adorador sendo um bicho papão lá fora? Como é que você vai ser um evangelista se você dá um mau testemunho no seu trabalho? E assim vai entendendo as outras coisas. Como que você vai falar do reino de Deus se o seu coração é um poço de ressentimento? Você tem raiva de todo mundo. Você não vai com a cara da vizinha. É porque eu não vou com a cara dela e ela não entra aqui. E nem você fala com ela. Nós estamos chamados, se você quer ser servo de Cristo, você tem que ter o sentimento de Cristo. Diga, eu recebo essa palavra. Será que você tem o sentimento de Cristo no seu dia a dia? Pense. Será que você vive no seu dia a dia como uma pessoa humilde? Ou você é agitadinho, nervosinha, dá patada em todo mundo, estiga, grita e discute, e bate no cachorro e chuta? Pensa no teu dia a dia. Quem é você no seu dia a dia? Será que tu anda com o sentimento de Cristo? Ou você é aquela pessoa que você é pavio curto, você não tem paciência com ninguém? Aliás, você nem escuta as pessoas. As pessoas estão falando. E aquele que está falando pensa que você está ouvindo. Não, você já está querendo falar. Nem escutando você está. Tem pessoa que você está falando com ela e ela também está falando. Ela não está nem te escutando. Quem já percebeu isso? É uma coisa, é um conflito. Olha, mas está acontecendo isso e isso. A pessoa... E você, essa pessoa não está me ouvindo. Então é muito importante nós termos o sentimento de Cristo no nosso dia a dia. Cristo foi o quê? Humilde. Amém? Com as pessoas. Ele parava para ouvir o sofrido. Pode falar, mulher samaritana. O que é que você está sentindo? O que é que está sucedendo em tua vida, mulher? Fala que eu vou te ouvir. E ele ouviu a mulher e tantos outros que apareceram diante dele. É só você ler os livros históricos
que você percebe isso. Um Jesus que conversava com todo mundo, falava com todo mundo, dava atenção, parava para ouvir. Pessoas que ninguém tinha paciência para ouvir. Ninguém tinha paciência mais para escutar aquela pessoa. Jesus tinha. Graças a Deus. Graças a Deus por nosso Jesus deixar exemplos assim. Eu declaro você com o sentir de Jesus no seu coração. Você nunca deve viver nessa vida, no seu dia a dia, se achando superior, melhor que os outros, com aquele olhar de cima para baixo, e ainda com aquela mãozinha assim, ó, no queixo. Você deve conhecer gente assim, que olha de cima para baixo, ainda com a mãozinha no queixo. A Bíblia diz que pessoas assim, isso lá em Provérbios 16, 18, anota para você ler depois, para você nunca se esquecer disso. Lá diz que a soberba precede a destruição e a altivez a queda. Você que é uma pessoa altiva no seu olhar, no seu falar, isso precede a uma queda, a um sofrimento. Mas aquele que é humilde de espírito obterá honra, também diz Provérbios 29, 23. Você é honrado por Deus. Você tem que estar disposto a isso. Quer ser servo? Você tem que ter o sentimento de Cristo. Solidário, amigo, tudo. Disposto para esse Deus, para a voz desse Deus. Disposto a servir. Esse Cristo não pensou só nele. Porque se ele tivesse pensado, ele não teria se sujeitado a tanta chibatada, a tanta cusparada, como eu já falei agora há pouco. Até apanhado tanto. Ele pensou nas pessoas, ele pensou na obra do Pai, mais do que nele mesmo. A Bíblia deixa isso bem claro. Ele pensou o tempo todo na obra do Pai. Chamaram ele até de endemoniado, por conta das coisas que ele falava. Eu sou o pão vivo que caiu do céu. Demoniado. Endemoniado, como tem muito crente que fala aí. Quando você fala as coisas espirituais, chama você de encapetado. Endemoniado, falso profeta e outras coisas mais. Sendo que você é verdadeiro nas palavras que você está dizendo. Somos anjos em um corpo de carne. O mal está destruído, somos predestinados desde antes da fundação do mundo. E tudo isso está na Bíblia. Somos abençoados para sempre. Sal da terra, luz do mundo. O bom perfume de Cristo. Propriedade exclusiva de Deus. Você foi transportado das trevas para a luz. Você está no Senhor e o Senhor está em você. Amém. Mas para muitos lá fora isso é coisa do diabo. Predestinação está amarrado. Então tem que amarrar a Bíblia, porque está na Bíblia a predestinação. Tudo está na Bíblia. Mas só que o espiritual não gera dinheiro. O que gera dinheiro é campanha, corrente do tira tudo. Isso dá dinheiro. É pegar as experiências dos homens de Deus e fazer campanha. Isso sim dá dinheiro. Isso sim é igreja para alguns lá fora. Mas isso não é igreja para Cristo Jesus. Isso não é igreja para Cristo. Uma igreja para Cristo é aquele pastor que prega com sabedoria, com inteligência e conduz o rebanho a adorá-lo em espírito e em verdade. Amém. Essa é uma igreja para Cristo. E eu dou graças a Deus pela misericórdia de Deus diante desse povo que está aí fora a mercê de falsos pregadores. É a misericórdia de Deus na vida de muita gente. A misericórdia de Deus. Então, para servir ao Senhor, nós temos que ter essa disposição. E eu recebo você disposto a fazer o que for preciso por isso aqui, ó. Pela graça de Deus, pela obra de Deus, pela igreja, vida cristã em Cristo Jesus, por essa igreja. Espera aí, tem sido aqui, nesse lugar que eu tenho me alimentado de Deus. Essa obra não pode parar. Essa obra não pode parar. Eu tenho que ser dizimista, eu preciso ser fiel e um ofertante também desse ministério. Eu preciso ajudar isso aqui. Eu não posso ser egoísta, porque essa sua generosidade de ser fiel, de ajudar, de contribuir, vai fazer bem às outras pessoas.
que ainda não chegaram aqui, mas que vão chegar aqui. Você vai fazer bem às pessoas que estão me ouvindo agora. Porque quando você semeia dízimos e ofertas, você está me dando condições de ter essa porta aberta e poder estar realizando essa gravação. E mandar esse áudio ou esse vídeo para milhares de pessoas. É muito importante essa generosidade, essa disposição de pensar no outro. Quando você traz um dízimo, você está pensando no outro. Você está fazendo com que os olhos de muitos sejam iluminados. E você que me ouve nesse momento, meu irmão, e você que tem se agradado dessa palavra, pastor, essa palavra tem me alimentado muito, eu estou muito feliz, porém eu moro em outro estado. Você também pode ajudar o nosso ministério. Você também pode semear dízimos e ofertas. Basta você entrar em contato conosco. O endereço eletrônico está aqui, ó, no vídeo. É só você entrar em contato com a gente que a gente manda o número da agência, o nome do banco e da conta para você mandar o seu dízimo, a sua oferta, e tudo por amor. Todos que me ouvem nesse momento podem ajudar o nosso ministério. A igreja, a vida cristã em Cristo Jesus, a alcançar muitas outras pessoas. E eu recebo em breve, estando na sua cidade. E tudo isso vai ser possível através da sua semeadura. A semeadura é muito importante para a gente fazer pessoas felizes. E as pessoas têm que ter consciência disso, de se doar mais na obra de Deus. Amém? Se doar mais. E se alguém disser para você, escute bem o que eu vou falar agora. E se alguém disser para você, escuta aqui, na tua igreja passa lá a sacolinha? Passa sim, passa a sacolinha lá. Porque tem pessoas, ou por ignorância, ou porque quer falar mesmo, usa essa expressão. E lá na sua igreja passa sacolinha? Sim. E qual é o lugar que não passa sacolinha? Só que aqui, a sacolinha passa, mas com sabedoria, com toda a parcimônia, com toda a sinceridade, com amor. Aqui nós não obrigamos ninguém a fazer nada, mas ensinamos o tempo todo o amor, a gratidão no fazer. Como Abraão fez e muitos outros fizeram. Gratidão e amor é que me leva a ser um dizimista, um ofertante da obra do meu Deus. Passa a sacolinha? Passa. E você coloca na sacolinha? Coloco. E tenho colocado muito. E eu já estou com outra remessa para levar de novo. Para botar lá na sacolinha. Amém. Louve a Deus em nome de Jesus. Para botar lá na sacolinha. Porque quantas luzes nós temos aqui gastando agora? Várias. E o aluguel? E a água? E as muitas outras despesas? E a manutenção da igreja? E contador? Tem muita coisa. E tudo isso, para ser mantido, tem que ter condição financeira, tem que ter dinheiro. Tem que haver a generosidade das pessoas para com a obra de Deus. A palavra é de graça? Sim. Nós não cobramos pela palavra. Mas só que o aluguel não é de graça. A luz não é de graça. A obra, ela não se sustenta só com amor, não. É como um casamento. Não é só de amor que ele vive. Tem que ser feitas as outras coisas também. Na manutenção desse casamento. Agora tem muita gente que não entende nada do dízimo nem da oferta e só fala besteira. E ouve também. Esses dias, eu vi na internet um rapaz falando um monte de besteira acerca do dízimo. E acabou ouvindo. Ah, porque na igreja a palavra tem que ser dada de graça, tem que se viver o amor. Aí a moça respondeu, mas só que a obra de Deus não vive só de amor não. Tem que pagar luz, aluguel, água, e para isso tem que ter dinheiro. Bem feito. A obra de Deus não se sustenta só de amor não. Tem que ter o amor, mas tem que ter também a generosidade de cada um que participa daquela obra. Precisa de dinheiro. Porque o pastor não vai chegar lá para o dono do aluguel e falar, ah, me dá aqui um abraço de amor como pagamento. Eletropaulo também, olha, um abraço de amor. Porque o irmão que critica o dízimo e a oferta, falou que tudo tem que ser só no amor, só na base do amor. Para você aprender, abençoado. Faz isso na tua vida, chega nas Casas Bahia, não. É que nós temos que viver o amor, eu quero essa televisão.
por amor. Me dê essa televisão por amor. Me dê esse aparelho de som por amor, porque tudo tem que ser por amor. Faz isso para ver se tu consegue um sofá novo, uma televisão nova. Ai, ai, viu? Tem gente que, para não falar uma outra coisa, eu digo, tu és muito ignorante. Receba a misericórdia de Deus te dando entendimento. Prosseguindo, uma vez mais o verso 5 do capítulo 2 de Filipenses, em o nome do Senhor Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Você também precisa, às vezes, aprender a se esvaziar. Amém? Amém. Se esvaziar, às vezes está cheio de si. Cheio de si. Você precisa se esvaziar do seu eu, do seu ego, dos seus pensamentos, daquilo que você acha, dessa coisa de carne, para dar lugar a quem? A Cristo. Se esvaziar, sabe? E um bom exemplo a se pensar é o momento que você adentra aqui. Eu estou aqui para ouvir aquilo que Deus quer que eu ouça. Nesse momento você já está se esvaziando do seu eu para dar lugar a quem? A Cristo. Em o nome de Jesus. É para isso que você está aqui. Seguindo, antes a si mesmo se esvaziou. Assumindo a forma de quê? De servo. Tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura o quê? Humana. Jesus, isso é bom falar, o Senhor Jesus Cristo, como figura humana, ele passou por todos os apertos que nós passamos. Todos. Quando você estiver sofrendo, lembre que ele também passou. Ele também sofreu. Se você tem momentos de solidão, ele teve também. Você tem momentos de dor, ele teve também. E muito. Falta de companheirismo, traição, ingratidão. Se você passou por isso, ele também passou. Se você tem sofrido ingratidão, ele também teve. Ele também passou por isso. Tristeza, solidão. Se você tem passado por isso, ele também passou. Não é só você não, queridinho. Isso é normal quando se serve a Cristo. Quando se vive num corpo de carne como esse. Se passa por tudo isso. E tem gente que pensa, ah não, mas eu estou na igreja. Eu sou uma pessoa fiel ao Senhor. E isso aconteceu comigo. Aconteceu com Jesus, ô abençoado. Pedra viva, luz do mundo, sal da terra. Isso aconteceu com Cristo. Então seja maduro na fé, em nome de Jesus. Amém? Quando você fala, quando você prega a palavra de Deus, quando você fala do reino de Deus, e principalmente o que as pessoas precisam ouvir, e não o que elas gostariam de ouvir, você vai sofrer por isso, você vai ser perseguido por isso, você vai sofrer ingratidão por isso, e talvez até abandono por causa disso. Por falar uma coisa que aquela irmã, que aquele irmão não gostou de ouvir. Você pode até sofrer o abandono por causa disso. Me chateei com o pastor. Saí. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer, meus amados. Tem gente que vem à igreja para ouvir o que ela quer ouvir. Mas nós viemos aqui hoje para ouvir o que Deus quer. Que eu e você ouça dele. E nós devemos dizer o quê? Amém. Nós viemos para isso. Seja uma palavra de amor, de consolo, ou um pouco mais exortativa. Não, eu vim aqui hoje para ouvir aquilo que Deus quer que eu ouça. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o teu nome. Eu estava precisando de ouvir essa palavra. Que história é essa, Carmen? Que vai pegar a bolsa e vai embora. Fica quieta, Carmen. Não vai pegar a bolsa, coisíssima nenhuma. Diga, eu recebo essa palavra. Amém. Deus quer que a gente viva o reino de Deus com maturidade, com sabedoria, em um nome do Senhor Jesus. Verso 8, seguindo, Paulo diz, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz.
Não foi qualquer morte não, meu filho. Foi morte de cruz, hein? Não foi a roda que passou no pé dele, não a roda do carro não, da carroça lá. Ai, me sacrifiquei. Não, foi morte de cruz. Foi sofrimento mesmo. Sabe o que é isso, abençoado? É você percorrer todo o caminho sem desobedecer, sem desanimar, sem retroceder. Você ser obediente até morte de cruz é você percorrer o caminho todinho sem desobedecer ao Pai. Foi o que Jesus fez. Ele não desistiu, não ficou nessa de ficar reclamando, murmurando. Não. Serve a Deus sem reclamar. Amém, igreja? Amém. Serve a Deus sem reclamar, em nome de Jesus. Isso é muito importante. Verso 9. Pelo que também Deus o exaltou, diga, os humilhados serão o quê? Exaltados. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Oh, glória! Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Verso 12, Filipenses capítulo 2. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, olha só, hein? Veja que essa igreja era uma igreja boa, diga boa, tranquila, maravilhosa, que Paulo só procurou lembrar as coisas espirituais. Olha, vocês são nota 10, mas eu quero que vocês se tornem nota 1000. Vocês estão bem, vocês são obedientes. Eu não estou exortando vocês aqui, para dar uma dura, não. Eu estou exortando vocês para que vocês avancem ainda mais. Vocês têm potencial para ser uma igreja melhor do que já é. Em tudo. Graças a Deus. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então você está salvo. Diga, eu estou salvo. Mas você tem que desenvolver. Amém? Está salvo, mas tem que desenvolver. Porque tem o salvo que não desenvolve, porque não estuda, não medita na palavra de Deus, não tem contato com Deus, não ora, não procura ouvir uma mensagem, não leva CD para ouvir a palavra de Deus em casa, contendo a mensagem da graça de Deus. Por isso que não desenvolve. Porque não procura meditar, não procura se alimentar, não procura fazer aquilo que tem que ser feito. Você não pode ser uma pessoa, isso é muito importante falar, que só conhece o Salmo 91 e o Salmo 23. Atenção, igreja, você não pode ser um cristão que só conhece o Salmo 91 e o Salmo 23. O Evangelho diz que eu e você temos que ser um povo que maneja bem a palavra do Senhor. Isso está descrito na segunda carta de Paulo a Timóteo 2,15. O povo de Deus tem que ser um povo que maneja bem a palavra do seu Deus, e não só que conhece o Salmo 23 e o Salmo 21, não. Tem pessoas que quando está passando por tribulação, elas citam o Salmo 23 e o Salmo 91. E quando está sofrendo preconceito ou perseguição, mas Jesus falou, né? Não julgueis a ninguém, para não serem julgados. E a pessoa fica só nessa. Só nessa. Não julgueis para não ser julgados. Você tem que ser alguém que maneja a palavra de Deus bem, e não só algumas coisas. Aí entra a importância desse estudo de hoje, de você ter interesse de aprender, e quando terminar a reunião, dá uma passadinha na livraria, porque já está à sua disposição a parte 1 e a parte 2 do estudo de Filipenses, para aprender mais, conhecer mais. As cartas do apóstolo Paulo o alicerce, são as colunas dessa igreja, do nosso crescimento espiritual. Porque foi através dele, das cartas do apóstolo Paulo, que você entendeu e está crescendo no reino espiritual. Porque o reino que disseram ser de Deus lá fora, que mostraram para você, não tinha cara de reino espiritual, tinha cara de reino materialista.
onde só se fala de empresa e carro e apartamento, empresa, carro e apartamento. E é um querendo mostrar que é melhor do que o outro. Eu tenho 3, 2 carros importados, 3 nacionais. E todo o seu patrimônio hoje, em quanto está? 5 milhões. Aí o outro, o meu está em 10 milhões. O meu está em 20 milhões. O meu está em 30 milhões. Não se fala do reino, só se fala do que é material lá fora. E a igreja Vida Cristã em Cristo Jesus veio para trazer e fazer a diferença com a palavra de Cristo. Amém? Verso 13, e já vamos terminar. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Segundo a sua boa vontade, fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Tem gente que faz as coisas, mas faz reclamando de tudo, tudo. Ah, hoje eu tenho que ir na igreja. Ah, que daqui a pouco eu tenho que fazer comida. Ah, que daqui a pouco eu tenho que trabalhar. Ah, que daqui a pouco eu tenho que acordar. Então morre logo, porque assim você não tem que acordar e não tem que fazer nada. Perdão de falar grosso modo. Tem gente assim, eu tenho que me levantar para fazer comida, para comer. Eu tenho que me levantar para tomar banho. Eu tenho que me levantar para pegar roupa. A roupa está tão longe. A roupa está aqui, ó. A pessoa está... eu tenho que me levantar para pegar. Eu tenho que me levantar ainda para ir lá na geladeira para pegar aquele suco que eu quero beber. Mas eu estou numa preguiça, mas tenho que levantar. Eu tenho que me levantar para ir lá fora pegar a conta de luz que chegou, a carta. Mas eu não vou não. Ai, meu Deus, eu tenho que ir lá fora ainda. A pessoa reclama de tudo. Tudo que ela faz, ela reclama. Hoje, eu vou ter que acordar? Hoje? Não. Tem gente assim, meu Deus do céu. Até para acordar. Vou ter que me levantar. Eu não queria me levantar. Olha, abençoado. Isso é tão sério. Pode ser engraçado, mas é sério. E se chegar o dia, verdadeiramente, que as suas pernas não funcionem, de tanto você declarar, eu não queria me levantar, eu não queria. E você, meu Deus, não, Senhor, Senhor Jesus, não, pelo amor de Deus, Senhor, eu quero me levantar. Você não falou que não queria levantar? Todo santo dia você reclama, eu não queria acordar, eu não queria me levantar. Então está aí, você colheu o que você plantou, você chamou a existência, e agora você está paralítico, da cintura para baixo. Você falou que não queria levantar. Gente, a vida é muito preciosa. A vida é muito importante que Deus nos dá. Sejamos agradecidos. Muito obrigado, Senhor, por poder me levantar. Muito obrigado. Para de reclamar. Se vai comer, até na hora de comer reclama. Vou ter que comer. Estou com preguiça de comer. Tem gente que não tem preguiça não, pastor. Tem preguiça de fazer, né? O Márcio não tem preguiça de comer. Ele falou, pastor, não tem preguiça de comer. Mais 3 versos e terminamos. No verso 18, a gente termina aqui a parte 3. Me suporte um pouco mais no tempo. Isso é muito importante. Verso agora 15. Mais 4 versos, né? Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandecei como luzeiros do mundo. É isso que eu recebo e é isso que Deus quer de você. Que você resplandeça, que você seja a luz do mundo, que você dê frutos no seu andar, no seu falar, na sua declaração, em tudo. Sabe? Bom ânimo, uma pessoa para cima, sorrindo, alegre. Amém? Diga, eu sou mais que vencedor. Diga, eu sou um rico e um próspero. Diga, muitas bênçãos. O meu Deus está providenciando, enquanto eu estou cuidando da parte espiritual. Diga, tudo está bem na minha vida. Graças a Deus. Isso é muito importante. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem eu, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu, Paulo falando, oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me. E com todos vós
me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Olha, se eu tiver que sofrer alguma coisa, se eu tiver que ser morto por causa do Evangelho, pela felicidade de vocês, pelo crescimento espiritual de vocês, graças a Deus. Morri por algo que foi importante, que agradou a Deus. Morri servindo ao meu Deus. Eu combati o bom combate como deveria ter sido combatido. Fui fiel até o fim. Não abandonei o chamado que Cristo me deu de pregar e de anunciar a graça do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo aqui, se eu morrer por causa disso, eu morro feliz. E saber que vocês estão reinando em vida aí, fiel à graça, estou feliz. Graças a Deus. E paramos por aqui, discípulos amados do Senhor, abençoados em Cristo. E paramos por aqui. Na próxima reunião tem mais. Declaro um dia de muitas alegrias, com muita ministração de anjo, uma semana de muita resposta, das orações que já realizamos aqui. E creia, o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. Bom dia a todos, uma vez mais, anjos te servindo. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E vem ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.